Vamos receber a serva de Deus que vai nos trazer a porção da palavra de Deus com uma calorosa salva de palmas. Pai seja convosco, amém? Glorifico a Deus por essa noite, essa oportunidade. Louvar a Deus pelos meus pastores. Hoje ainda eu e meu esposo estávamos justamente falando do pastor Reinaldo. Benjamin agora já vê qualquer vídeo e fala, pastor Reinaldo. Ele foi lá em Barra Mansa, né? E a gente chegou na igreja, tinha o marca-página, né? Ele viu, pastor Reinaldo, apontou a foto. Glorifico a Deus por ter sido tão bem recebida aqui, eu e minha família. Tem 5 anos que nós estamos aqui, irmãos, e eu não tenho palavras para agradecer a Deus pelo carinho que eu recebo de cada um dos irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, esse texto está martelando na minha mente já tem mais de um mês. Embora seja extremamente conhecido, talvez mais conhecido que João 3,16, mais conhecido que o Salmo 91, é o texto mais conhecido e mais traduzido do mundo. Qual é? Pode falar porque é esse mesmo. Salmo 23, apenas o versículo de número 1. Texto mais conhecido do mundo. Salmo 23, verso 1, em hebraico diz assim: Adonai roi lo ersar. A tradução literal de cada palavra seria assim: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Ou seja, a ideia original do texto é que quem não vai me faltar é Ele. Sente-se por gentileza, curve a sua cabeça no seu lugar. Bendito és tu, eterno nosso Deus. Fale aos nossos corações nessa noite, que nosso pastor já tem falado sobre gratidão. E aqui nós queremos te agradecer desde já, porque o Senhor nunca tem nos faltado. É verdade que muitas vezes tanta coisa nos falta, mas sempre que olhamos para o lado, o Senhor está lá estendendo as mãos. Existem dias, ó Pai, tão difíceis, que todo mundo vai embora, que as pessoas não acreditam, que somos abandonados, mas quando olhamos para o alto, o Senhor não nos falta. Nós glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor nunca nos decepcionou, o Senhor nunca nos deixou, porque o Senhor nunca nos abandonou. E nós queremos ser gratos por isso. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse texto tão conhecido, tão belíssimo, escrito pelo rei Davi. Ele escreve esse texto, alguns rabinos dizem que ele escreve esse texto justamente quando ele chega num lugar de honra, quando ele é honrado, quando ele é rei. E quando ele chega a ser rei, é como se ele, ao sentar no trono, ele olha para trás e vê toda a trajetória da sua vida. Quantas indas e vindas no deserto, cuidando de animais, atrás das malhadas, talvez sem perspectiva alguma, sem ninguém para fazer aplausos, sem ninguém para trazer elogios. Ele e o seu rebanho, e ali ele pegava a harpa e dedilhava e cantava salmos de louvor e adoração a Deus, porque a adoração boa é essa, não é aquela em que eu me exponho para ser aplaudido, mas aquela que eu faço com todo o meu coração para Ele. Você sabe qual é o ápice do louvor? Não é aquele que estamos acompanhados de múltiplos instrumentos belos e afinados, mas aquele que a gente canta no chuveiro, sem instrumentalidade nenhuma, sem uma voz às vezes até bonita, a água começa a embaçar o ambiente, mas você sente a presença de Deus, você está completamente despido, não há roupas bonitas, não há glória, só você e a sua carcaça, que muitas vezes é de dor, é de tristeza, é de pesar, é de pecado, mas ali você começa a cantar, e aí você sente a presença de Deus, e aí você começa a louvar, e dentro do banheiro, às vezes até compõe músicas, e você nem imagina, começa a sair palavras, louvor espontâneo da alma, e quando você vê, talvez muitos já estão no chão do banheiro, com o rosto no chão, glorificando a Deus, uma adoração pura, genuína, somente para aquele que merece honra e glória. E aí ele escreve esse salmo, lembrando de onde ele estava,
Porque eu acho que o maior problema da nossa vida é um dia a gente se esquecer de onde Deus nos tirou. E o meu esposo está ali. E quando o pastor Reinaldo ia falando, eu ia lembrando que quando nós nos conhecemos, eu era uma menina esquelética, cancerígena, uma menina que não tinha nenhuma perspectiva de nada. Ele tinha acabado de chegar na cidade, pastor, com uma mala velha, rasgada, emprestada. E quando nós nos casamos, morávamos numa kitnet que para passar para o lado da cama, um tinha que passar primeiro e o outro passar depois, porque não tinha espaço. E ali eu fui às lágrimas, porque eu estava com meu filho no colo, uma promessa de Deus. Eu vim para a igreja, saindo da minha própria casa, entrando no meu próprio carro, porque eu me lembrei que o salmista diz: fui moço e hoje sou velho. Ou seja, ele está falando de um tempo, mas eu nunca vi na minha trajetória de vida um justo mendigar o pão. É bem verdade que da trajetória da nossa vida, como diz o Salmo 23, nunca faltou o vale da sombra da morte, mas também nunca faltou águas tranquilas e pastos verdejantes. A vida não é só águas tranquilas e pastos verdejantes, tem sim o vale da sombra da morte, mas seja no momento de bonança e seja no momento de aflição, aquele que começa o salmo nunca te abandona na trajetória. Uma das possibilidades de tradução, Jairo, da palavra Roi, é justamente: o Senhor é meu pastor, mas também caberia a tradução: o Senhor é o meu sustento, o meu pasto. E só quando eu pisei em Israel, eu entendi a profundidade dessa palavra. Porque quando se fala de pastor, ovelhas e pasto aqui no Brasil, é aquela cena linda, todo graminha verde, um monte de ovelhinhas indo, e o pastor praticamente não precisa fazer nada, porque é só a ovelha baixar, o pasto está em todo canto. Mas quando eu cheguei em Israel, eu vi que as coisas não são assim. Lá é deserto. O pastor sai na frente, procurando no meio dos pedregulhos uma pequena matinha ali, um matinho ali. Ele fala para aquela ovelha, sinaliza: ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, ali tem, porque quem sabe onde tem providência é Ele. Ali tem. Às vezes você vai olhando só deserto, mas o pastor já viu atrás da pedra. Ei, ele já sabe onde está o sustento. Talvez você chegou aqui e falou assim: professora, eu não sei como vou arrumar dinheiro para pagar a conta amanhã, eu não sei como vou fazer com a medicação, eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Calma, que aquele que sabe onde está o sustento já enxergou a providência atrás da pedra. É só você continuar caminhando que você vai chegar ao lugar do sustento, porque Ele sabe onde está. Aleluia. Ele sabe onde está o sustento. E aí o salmista vai dizer que às vezes é necessário também uma correção, porque é muito fácil, quando Deus vai nos abençoando, a gente vai esquecendo que quem está guiando é Ele. Quando a gente encontra um pasto maiorzinho, a gente fica todo feliz, e aí a gente vai se esquecendo, mas Ele tem na mão duas coisas, uma vara e um cajado. E por muitas vezes eu achei que as duas coisas eram para a ovelha, mas não. O cajado, Cleito, que tem a curva, é para ele puxar o pescoço da ovelha quando tem momentos de perigo. Porque às vezes a gente vai muito alegrinho e não sabe o perigo. Deus está falando: não vai, não é por aí, não é desse jeito. Aí a gente vai indo, mas Ele tem uma vara longa e Ele puxa a gente para trás. E muitos às vezes falam assim: por que o Senhor está me puxando para trás? Tem gente que chegou aqui nessa noite que está pensando: meu Deus, parece que eu estou andando só para trás. Calma, Deus está te livrando de perigos que estão lá na frente. Você não vê, mas Ele enxerga atrás da montanha, atrás da cortina, atrás de paredes. E o grande inimigo eram os lobos, leões e ursos, aqueles que Davi enfrentou. Ele puxa a ovelha e a varada vai aonde? Vai no inimigo.
A vara não foi feita para açoitar você. A vara foi feita para bater no inimigo que tenta te tragar. A vara foi feita para afugentar quem quer te perseguir. A vara foi feita não para você. O cajado te puxa, mas a varada vai em quem tenta tocar no ungido do Senhor. E o salmista diz, em todos os momentos ele usa uma expressão que a gente fala, ele tem uma terminação que é muito poética. Yernahamuni, Yerdefune, todas essas palavras terminadas com ni, ele está dizendo que é ele me faz alguma coisa. É Ele que me guia, é Ele que me sustenta. Ele está engrandecendo o nome do pastor. O pastor que sabe cuidar dele, que sabe exatamente onde está cada coisa que ele precisa, no momento em que ele precisa. Porque quando Deus se apresenta para Moisés, Ele fala assim, ó, Erie, Asher, Erie. E aí Moisés fala assim, como vou traduzir isso para o povo? Aí em português eles colocam, eu sou o que sou. Mas em hebraico pode ser traduzido por, eu serei o que serei. E o que significa isso? Eu serei o que você precisar, quando você precisar. E aí Israel vai entender isso quando? Na sua trajetória. Porque no deserto, à noite, é um frio tremendo. Mas enquanto ele está indo, Deus se manifesta em forma de coluna de fogo. Deus se manifestará com o que você precisar, no momento que você precisar. E aí quando estava muito calor de dia, via a nuvem que cobria. E quando faltava pão, o pão do céu caía. Porque Deus é o teu sustento. Talvez hoje a situação da sua trajetória não esteja em conformidade com o que você esperava. Mas é sempre bom quando você sentar no lugar de honra, olhar para trás e lembrar de tudo que já foi feito. Olhar para trás e lembrar do quanto Ele tem te sustentado, do quanto Ele tem te livrado, e ser grato a tudo que Ele tem feito. O salmo mais bonito, cantado para a glorificação do nome daquele que é o sumo pastor, aquele que nunca faltou, aquele que é o amor, aquele que cuida, aquele que guia, que nunca falta no meio dos vales da nossa vida. Quantas pessoas que talvez estejam nos ouvindo agora, quantas pessoas que podem ouvir essa mensagem depois, que estão passando por situação de Covid, estão passando por situações difíceis, talvez perdeu o emprego, talvez se encontra sem sustento. É bem verdade que alguns dias a gente abre o olho e fala, Deus, o que será de mim hoje? Quantas vezes, traga a sua memória, você passou momentos de dificuldade e abria o armário, abria a geladeira e falava, meu Deus, o que eu vou oferecer para os meus filhos hoje? Mas você foi para o joelho e uma porta inesperada foi batida, de uma forma ou outra, você nem consegue explicar como aquilo chegou. O pastor te sustenta. Talvez você fale assim, como vão saber se ninguém me vê? Como vão saber se não sabem a minha conta? Como vão saber se não sabem o que eu estou precisando? Como vão saber porque não sabem meu número do sapato, não sabem o número da minha roupa? Eu quero te dizer que o pastor que te fez conhece teu endereço, conhece o tamanho da sua roupa, conhece o tamanho do seu sapato e conhece o número da sua conta. O Deus que sustenta nunca perdeu o controle. O Deus que sustenta não te abandona nesse leito de enfermidade. O Deus que sustenta está todos os dias de pé, cuidando do seu amanhã. E é por isso que o mesmo salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas amanhã Ele já mudou tudo. O caminho virou, a conta mudou, o emprego chegou. Eu quero te dizer que o pastor que sustenta nunca perdeu o controle dessa guerra, nunca perdeu o controle da sua vida. Irmã Flávia, eu olho para minha geladeira, eu tenho tudo. Eu olho para o meu armário, eu tenho todas as roupas. Eu tenho carro, eu tenho casa, mas eu tenho uma dor no peito que ninguém tira.
uma depressão, uma angústia. Eu não consigo entender porque eu não sou feliz. Eu tenho tudo, mas não consigo ser feliz. Eu quero tirar minha vida. Eu não tenho mais perspectiva, eu não tenho mais esperança. Nada me agrada, nada me traz felicidade. Às vezes eu vou passear, eu compro uma coisa, eu tento me distrair, mas quando eu volto para casa, quando eu entro no quarto, ou quando nem dele eu saio, tamanha a minha angústia, eu me sinto sozinha. Eu quero te dizer, o pastor nunca te abandonou. Ele está olhando, anotando, cuidando, recolhendo cada lágrima, e você vai entender que Deus sabe honrar quem sabe esperar. Vai chegar o dia de você contar a tua vitória. Em dias que você parece que pensa assim: Deus, ninguém me vê. Os irmãos já conhecem o testemunho do meu filho. Muitos dias de UTI, muitos dias. Quando chegou em casa, finalmente, foi para casa. Quando chegamos em casa, o menino não parava de chorar. Passou uma semana, passou 14 dias, e a minha mãe cuidando, me ajudando. Quando nós fomos trocar a roupa dele, nas virilhas dele tinha um tamanho de um limão. O intestino desceu, pastor, e necrosou todinho. Fez uma bola enorme. Quando eu levei para a doutora, ela falou assim: amanhã, 7 da manhã, eu estou operando essa criança. Irmãos, eu voltei para casa arrasada. Lágrimas e lágrimas, foi um caminho de lágrimas. Eu falei: Senhor, acabei de levar a criança para casa. Tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu não consigo ver meu filho sofrer. Irmãos, meu filho tinha quase 2 meses. Ele tinha quase 2 quilos e um pouquinho. Era muito mirradinho. E agora a doutora tinha falado que teria que apagar a criança numa anestesia geral. Eu enrolei meu filho na coberta, um biquinho só e o pijaminha do hospital. Irmãos, eu não desejo isso para ninguém. E aí em casa eu estava aflita. Minha mãe e meu pai me abraçaram. Parecia eu me sentir, pastor Reinaldo, uma criança de 3 anos. Meu pai de um lado, minha mãe do outro, e eu chorando com meu filho no colo. Falei: Senhor, mais uma cirurgia. Tem misericórdia da minha vida. Era 10 e pouca da noite, irmãos, a campainha da minha casa tocou. Porque o teu Deus sabe teu endereço. Apertaram a campainha, eu falei assim: mas quem é? Diz a irmã Shira Rezende, está subindo aí. Irmãos, meu marido abriu a porta, ela chegou marchando dentro de casa e me entregou tudo. Deus falou assim: você vai entrar com cabeça erguida e vai entrar com o teu filho e vai sair com o teu filho. Levanta a tua cabeça, leva ele, porque você vai voltar com ele. Fomos para a cirurgia. Ele operou de manhãzinha. A dieta só acabou, só podia dar uma mamar, era 9 da noite. Eu entrei, 9 da noite, pastor Reinaldo, sentei. E eu fiquei muito brava. Porque eu olhava assim a ala dos bebês, ficava as criancinhas pequenininhas na incubadora, tudo do outro lado. E do lado de cá as crianças grandes. E eu vi um monte de criança já grande, de 5, de 4 anos. E meu filho um bebezinho, num bercinho enorme, gigante ali no meio. Eu falei assim: meu Deus, por que meu filho está no meio dessas crianças grandes? Sentei. Quando eu sentei, irmãos, eu olhei para um lado, do lado de cá, tinha um menino, que a idade dele era de 4 anos, a cabeça dele era gigante, você via as veias, a cabeça dele era enorme, e eu não via a mãe. O menino tinha várias intercorrências já, toda hora uma bomba, acontecia alguma coisa, alguém vinha, e eu disse: cadê a mãe? Aí a enfermeira falou para mim: não aguentou a pressão. Tudo bem, faz parte. E eu olhei para o outro lado, pastor, tinha uma criança, para mim parecia que tinha 7 anos de idade, e a mãe sentada com a perna cruzada fazendo um tricô. E aí eu falei assim: mas tudo bem, a gente chama os filhos de guerreiro. Eu falei assim: o guerreirinho está bem aí? Quantos anos ele tem? Ela: 17 anos, está aqui desde que nasceu, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí eu sentei no meio, olhei para o Benjamin, meu filho, e Deus falou assim: tu escolhe, ou tu foge da guerra, ou tu confia no Deus que está no barco. Toda vez que você tiver uma adversidade, você vai precisar escolher: ou você foge da batalha, ou você encara como Deus que está no controle de todas as coisas. Sabe que passagem que eu acho linda?
Aquela passagem da mulher, quando ela perde o filho, ela vai em direção ao profeta, onde tudo começou. E ela vai, e aí ele fala assim: tá tudo bem? Ela diz: tá tudo bem. E muita gente não gosta desse texto, porque fala que a mulher mentiu, porque não tinha nada de bom. Só que, pastor Reinaldo, lá em Israel, quando as pessoas vão cumprimentar, eles falam Mashlom Ha, que traduzindo para o português é como vai você. Só que a tradução literal, ó, a palavra shalom no meio, não é como vai você, é como vai a tua paz. Você não entendeu? Quando o profeta perguntou: como vai a tua paz? Está no lugar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não é que não estava tudo bem, pode estar o barco quase naufragando, mas a minha paz está intacta, porque o Deus que esteve comigo ontem está comigo hoje. Ontem Ele me livrou, vai me livrar hoje. Ontem Ele me socorreu, Ele vai socorrer hoje, porque Ele é o pastor que nunca falta e nunca vai faltar. Como vai a tua paz? Uma Flávia, lá em casa está tudo desmoronando, mas a minha paz. Uma Flávia, acabei de perder o emprego, mas a minha paz. Uma Flávia, o Senhor levou quem eu amava tanto, mas a minha paz, não importa o que aconteceu, a sua paz, aquilo que não pode ser comprado no supermercado, que só o céu pode dar, tem que estar confiante que o Deus que te estendeu a mão ontem, vai estender a mão hoje. E é por isso que eu fiz questão de ler o Salmo. O Senhor é o meu pastor e não me falta, porque é Ele que não falta. Você pode ter certeza que por mais que Ele esteja em silêncio, Deus é professor. E todo professor, quando aplica a prova, ele fica em silêncio, só observando como você vai agir no meio dessa prova. Ele está em silêncio não é porque ele não está agindo, ele aplica a prova e observa se o crente é fiel. Ele aplica a prova e vê se você continua crendo. Ele aplica a prova, mas fica observando se você vai dar glória a Deus. Ele aplica a prova, mas não para de observar se você vai voltar para trás ou se vai continuar seguindo em frente. Moriá. Abraão levou Isaac. Moriá, pastor Reinaldo, é a raiz da palavra hebraica moré, que é professor. Quando Deus pede Isaac, Ele não está pedindo: me dá seu filho Isaac. Isaac em hebraico significa riso. Então é como se Ele traduzisse literal. Ele fala assim: Abraão, me dá teu sorriso. E Abraão vai e leva no monte do professor, e em silêncio obedece a Deus e põe no altar, porque primeiro você entrega Isaac e o cordeiro da providência aparece depois. Primeiro você entrega o seu louvor, o milagre vem depois. Primeiro você mostra que confia e a solução aparece no meio do caminho. Primeiro você fala: eu continuo crendo, porque o milagre vai acontecendo. Levanta essa cabeça e volta para casa sabendo que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Que aquele que fala que a palavra de Deus diz que é o teu sustento, é o teu pastor, ele nunca vai te faltar. Todo mundo pode te faltar, coisas podem te faltar, mas aquele que está no controle de todas as coisas nunca vai faltar. Receba o abraço dele nesta noite, receba o conhecimento dele nessa noite, receba a providência de Deus que você precisa nessa noite, porque quando você voltar para casa, você vai ver que o pastor está cuidando de tudo, está controlando tudo.